Isso, bota para gravar, se cai de novo. Retomando então a discussão da queda de luz, tá? Fica aqui a nossa saudação especial a todas as pessoas que estão, através das redes sociais, acompanhando essa apresentação. Damos início aos trabalhos. Lei de Diretrizes Orçamentárias 2027, que seria, assim, na realidade, ele é mais mostrando a metodologia, como é que a gente vai apresentar o orçamento, do que efetivamente números. Os números eles são balizadores para que a gente desenvolva o orçamento, mas o que mais determinante é a forma, o mecanismo, através da lei, como é que a gente vai desenvolver esse trabalho. Então, o projeto virá à Câmara e discute sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2027. Capítulo Disposições Preliminares. O artigo 1º ficam estabelecidos em cumprimento ao disposto no artigo 65, parágrafo 2º da Constituição Federal, no artigo 93 da nossa Lei Orgânica do Município e na Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, as diretrizes gerais para a elaboração do orçamento do município, relativos ao exercício de 2027, compreendendo as metas e as prioridades da administração municipal, a organização e estrutura do orçamento, as diretrizes para a elaboração e execução do orçamento e suas alterações, as disposições relativas à dívida pública municipal, as disposições relativas às despesas do município com pessoal e encargos sociais, as disposições sobre alterações na legislação tributária e as disposições gerais. Então, é isso que a gente vai desenvolver para que se finalize o orçamento de 2027 até o dia 30 de setembro deste ano. Então, integram esta lei os seguintes anexos. Anexo 1, anexo de metas fiscais, composto dos demonstrativos das metas fiscais anuais de acordo com o artigo 4º, parágrafo 1º da Lei Complementar 101/2000, acompanhado da memória e metodologia de cálculo. Da avaliação do cumprimento das metas fiscais relativo ao ano de 2025, que foi o último finalizado, já que nós estamos trabalhando o ano de 2026. Das metas fiscais previstas para 27, 28 e 29, comparadas com as fixadas nos exercícios de 2024, 25 e 26. Da evolução do patrimônio líquido, conforme o artigo 4º, parágrafo 2º, inciso 3 da Lei Complementar número 101/2000. E da origem e aplicação dos recursos obtidos com alienação de ativos em cumprimento ao disposto no artigo 4º, parágrafo 2º, inciso 3 da Lei Complementar número 101/2000. Ligue quando quiser fazer contas. Que essa aqui é uma parte mais teórica mesmo. Da avaliação da situação financeira e atuarial do regime próprio, que não é o nosso caso, esse não, embora esteja na lei, ele não é, já que o município ele trabalha com regime, não trabalha com regime próprio, sim como o regime geral para a previdência. Da estimativa e compensação da renúncia de receita, conforme artigo 4º, parágrafo 2º, inciso 5º da Lei Complementar número 101/2000. H. Da margem de expansão de despesas obrigatórias de caráter continuado, conforme artigo 4º, parágrafo 2º, inciso 5 da Lei Complementar 101/2000, cujo resultado é meramente indicativo de alerta para a criação de novas despesas de caráter continuado ou da existência de espaço fiscal para a criação de novas despesas. Então é isso. Aqui só para nós começar assim, a gente trabalha que nem no orçamento, a gente trabalha com os últimos 3 anos, né, já finalizados, faz uma estimação do ano de 2026 e projeta através da inflação, das metas de inflação e do crescimento vegetativo para a parte de pessoal, como vai se tornar
o orçamento nos anos de 27, 28 e 29. Então, ali também a margem, essa margem ela é automática. No momento que a gente coloca esses valores, aí o próprio, a margem de expansão, ela trabalha assim a despesa do último ano, menos a dos anos anteriores, tá? E faz uma expectativa com relação à receita e despesa. Tá? Se a receita for maior que a despesa nesse cálculo que ela faz, então ela nos dá uma condição de ter margem para fazer a despesa de caráter continuado. Se não houver, ela também vai ser automática, ela vai definir isso num anexo que a gente vai mostrar depois. Depois, então, o item 3 ali, anexo 3 de caráter informativo e não normativo, contemplando o detalhamento dos programas e ações previstos no plano plurianual com execução prevista para o próximo exercício, o qual deverá servir de referência para o planejamento, podendo ser atualizado pela lei orçamentária ou através de créditos adicionais. O anexo 4, informando as despesas para a conservação do patrimônio público e para os projetos em andamento em cumprimento aos dispostos no artigo 45 da Lei Complementar 101/2000. Capítulo 2. Das metas de prioridade da administração pública. Artigo 2º. A elaboração e aprovação do projeto de orçamento e a execução da respectiva lei deverão ser compatíveis com a obtenção de metas de déficit primário consolidado de 1.128.683,57. Esse é o déficit que está previsto até esse valor no ano de 2027, levando em consideração sempre quando os valores são negativos ali, aquilo ali é um valor positivo, que a gente pode chegar até aquele valor, conforme a gente vê nos anexos de meta. Não quer dizer que isso aqui o orçamento está. Ele pode chegar até aquele valor negativo ali, conforme tem mostrado no anexo de metas fiscais constante no anexo 1 a esta lei. Parágrafo 1º. A meta de resultado primeiro poderá ser ajustada quando do encaminhamento do projeto de lei orçamentária anual, se verificadas alterações no comportamento das variáveis macroeconômicas utilizadas nas estimativas das receitas e despesas. Parágrafo 2º. Na hipótese prevista pelo parágrafo 1º demonstrativo de que trata alinhado, inciso 1, do parágrafo único do artigo 1º desta lei, deverá ser reelaborado e encaminhado juntamente com o projeto de lei orçamentária anual, acompanhado da memória e metodologia de cálculo devidamente atualizadas. Capítulo 3. A organização e estrutura do orçamento. Artigo 4º. Na lei de orçamento, a despesa será discriminada por órgão, unidade orçamentária, função, subfunção, programa, ação orçamentária e natureza de despesa, detalhada até o nível de elemento. Essa é a interpretação quando a gente manda as suplementações, né? As suplementações, elas vêm em todos esses parâmetros aí. Qual é o órgão? Qual é o órgão que está sendo contemplado? A unidade orçamentária, a função e subfunção, o programa e a ação orçamentária. Parágrafo 2º. O conceito da unidade orçamentária correspondente ao menor nível de classificação institucional e sua classificação atenderá no que couber ao disposto no artigo 4º da Lei Federal número 43/2064. Unidade orçamentária, por exemplo, a educação. A educação ela trata do ensino fundamental e trata do ensino de crianças, o infantil. Então, isso são unidades orçamentárias. Os recursos eles ficam vinculados a esse tipo de atendimento. Os conceitos de função, subfunção, programa, projeto, atividade e operação especial são aqueles expostos na portaria número 42 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão de 14 de abril de 1999 e em suas alterações. Parágrafo 4º. Os conceitos e códigos de categoria econômica, grupo de natureza da despesa, modalidade de aplicação e elemento de despesa são aqueles dispostos na Lei Federal 43/2064 e na Portaria
interministerial da Secretaria do Tesouro Nacional e da Secretaria de Orçamento Federal, número 63, de 4 de maio de 2001 e suas alterações. Então, ali só para a gente ver ali, ó, a questão dos programas, projetos, atividades e operações especiais, que consta no parágrafo 3º ali. Então, assim, ó, o que é? Na realidade, as atividades são a manutenção, o custeio da máquina pública. Os projetos são aquelas ações que terão início, meio e fim. Né? Vamos construir por exemplo, agora nós temos uma previsão de fazer uma melhoria no centro do idoso. Isso é um projeto, na realidade, ele vai se terminar quando a gente tiver com essa melhoria realizada. E também, assim, a questão de operações especiais. Operações especiais são aquelas que não constam diretamente na atividade municipal. Operações especiais são repasses que o município faz para cumprir com suas obrigações junto às suas sistemas de governo, né? E aqui entram a questão dos impostos federais, a questão dos precatórios que tem que pagar, né? Então, isso são as operações especiais. Os conceitos de código de categoria econômica, grupo de natureza de despesa, modalidade secretária. Já foi passado. Artigo 9. Deverão ser discriminadas em ações orçamentárias específicas as dotações destinadas às ações de alimentação escolar, as ações de transporte escolar, a concessão de subvenções econômicas e subsídios a pessoas físicas e jurídicas com finalidade lucrativa, a concessão de subvenções sociais, contribuições correntes, contribuições de capital e auxílios a entidades privadas sem fins lucrativos, a transferência de recursos para consórcios públicos em decorrência de contrato de cadeia, ao pagamento de sentenças, as despesas com publicidade institucional, as despesas com amortização dos fundos e encargos de dívida pública e ao custeio pelo município de despesas de competência de outros entes da federação, observando o disposto no artigo 62 desta lei. Então, assim, ó, essas ações que estão elencadas aqui no artigo 9, elas têm que ter um programa específico, né? Tá? Então, tudo que for ações de alimentação escolar, ela vai estar lá dentro de um programa, né? E vai ter lá os elementos, né, que vão propiciar que ele faça o gasto para aquele fim específico. Da mesma forma para todos os outros que estão elencados aí. Consórcios, o município tem um convênio com o consórcio lá dele, então ele também vai ter um aparelhamento específico para demonstrar essa despesa. Capítulo 4. Das diretrizes para a elaboração e execução do orçamento e suas alterações. Seção 1. Das diretrizes gerais. No artigo 11, os órgãos da administração direta e poder legislativo encaminharão à Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente até 30 de agosto de 2026 suas respectivas propostas orçamentárias, para fins de consolidação do projeto de lei orçamentária, observadas as disposições desta lei. Parágrafo único. O prazo estabelecido no caput também se aplica aos respectivos conselhos, em relação às deliberações que, por força de norma legal, devem efetuar em relação às propostas da aplicação dos serviços vinculados. No caso, ao Fundo Municipal de Saúde, ao Fundo Municipal de Assistência Social, ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb. Então, isso aqui eles têm uma unidade específica, né, dentro do orçamento, e eles têm que mandar até 30 de agosto as suas propostas para que a gente faça a compactação disso dentro do orçamento. Seção 2. Das diretrizes específicas do orçamento da Seguridade Social. Artigo 18. O orçamento da Seguridade Social compreenderá as dotações destinadas a atender às ações de saúde,
Previdência e Assistência Social e contará, entre outros, com recursos provenientes do produto da arrecadação dos impostos e transferências constitucionais vinculadas às dotações e serviços públicos de saúde nos termos da Lei Complementar número 141, de 13 de janeiro de 2012. Nas demais receitas, cujas despesas integram exclusivamente o orçamento referido no caput legislativo, de aportes e recursos do orçamento fiscal. Parágrafo único. O orçamento da Seguridade Social será evidenciado na forma do demonstrativo previsto no inciso 4 do parágrafo único do artigo 7º dessa lei. Então, assim, é separado, né? Embora a gente consolide depois, a parte de saúde, ele tem uma específica, uma forma de acompanhamento. Seção 3, do Programa Financeiro, da Programação Financeira e Limitação de Empenhos. No artigo 19, o chefe do Poder Executivo estabelecerá, através de decreto, em até 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária Anual, o desdobramento da receita prevista em metas bimestrais de arrecadação, a programação financeira das receitas e despesas e cronograma de execução mensal para todas as unidades orçamentárias, considerando nestas eventuais déficits financeiros apurados nos valores patrimoniais do exercício anterior, de forma a restabelecer o equilíbrio. Parágrafo 1º. O ato referido no caput deste artigo e os que o modificarem conterá metas quadrimestrais para o resultado primário acima da linha e servirão de parâmetros para a avaliação de que trata o artigo 9º, parágrafo 4º da Lei Complementar 101/2001. Metas bimestrais da realização de receita em atendimento ao disposto no artigo 3º da Lei Complementar 101/2000, discriminadas no mínimo por origem, identificando separadamente, quando cabível, as medidas de combate à evasão e à sonegação fiscal e da cobrança da dívida ativa. Inciso 3, cronograma de desembolso mensal de despesas por órgão e unidades orçamentárias. Parágrafo 2º, excetuadas as despesas com pessoal e encargos sociais, precatórios e sentenças judiciais, o cronograma de desembolso do Poder Legislativo terá como referencial o repasse previsto no artigo 63 da Constituição Federal na forma de duodécimo. Então, aqui não sei se o Felipe quer falar alguma coisa. Isso aqui terminou o orçamento, tá? O orçamento foi aprovado. Em 30 dias a gente tem que mandar para cá um cronograma de desembolso para casos de haver resultados negativos. Ele é bem complexo, né? E existe uma exigência dos órgãos de controle com relação a essa formatação. Sim. Seguindo aqui, explicando só essa parte, em questão aqui desse decreto, né, do cronograma, neste ano a gente apresentou, foi lá em janeiro, ainda com uma lei, no caso, sancionada mais tarde, né? Então, foi não era de costume que saiu bem fora da data, mas dentro do período, né, que era visto ali após a lei, após a publicação da lei. Seção 4. Seção 4 das operações orçamentárias. Artigo 28. A abertura de créditos suplementares especiais dependerá da existência de recursos disponíveis para despesas nos termos da Lei Federal 43/2064. A apuração do excesso de arrecadação para fins de abertura de créditos adicionais será realizada por fontes de recursos, conforme a exigência contida no artigo 8º, parágrafo único da Lei Complementar 101/2000. Parágrafo 2º. Os recursos alocados na Lei Orçamentária para pagamento de precatórios ou de requisições de pequeno valor somente poderão ser cancelados para abertura de créditos suplementares ou especiais para finalidades diversas, mediante autorização legislativa específica. Nos casos de créditos, a conta de recursos de excesso de arrecadação, a conta de receitas não previstas no orçamento, as exposições de motivos conterão a atualização das estimativas de receita para o exercício, comparando-as com as estimativas constantes na lei orçamentária.
a identificação das parcelas já utilizadas em créditos adicionais variados ou cujos projetos se encontram em tramitação. Parágrafo 4º. Nos casos de abertura de créditos suplementares e especiais à conta de superávit financeiro, as exposições de motivos conterão informações relativas a superávit financeiro no exercício de 2026 por conta de recursos e créditos especiais extraordinários reabertos no exercício de 2027. Seção 5 da execução provisória do projeto de lei orçamentária. Artigo 31. Se o projeto de lei orçamentária não for aprovado até 31 de dezembro de 2026, sua programação poderá ser executada até a publicação da lei orçamentária respectiva, mediante a utilização mensal de um valor básico correspondente a 1/12 das dotações para despesas correntes de atividades e 1/13 quando se tratar de despesa com pessoal e encargos sociais constantes na proposta orçamentária. Parágrafo 1º. Excetuam-se do exposto no caput deste artigo as despesas correntes nas áreas de saúde, educação e assistência social, bem como aqueles relativos aos serviços da dívida, amortização, precatórios judiciais e despesas, a conta de recursos oriundos de transferências voluntárias e de operações de crédito, que serão executadas segundo suas necessidades específicas e a efetiva disponibilidade de recursos. Parágrafo 2º. Não será interrompido o processo de despesa com obras em andamento, assim entendidas aquelas constantes do projeto de lei orçamentária cuja execução financeira até 31 de dezembro de 2026 já tenha ultrapassado 20% do valor contratado. Então aqui ela é bem, o orçamento não foi aprovado, a gente vai pegar o orçamento que foi enviado, dividir em 12 parcelas e executar até aquele limite. Pessoal em 13 parcelas. Algumas despesas não são, chegou os precatórios lá, pode utilizar no valor que está sendo previsto na lei, fazer não precisa fazer esse rateio, tem uma necessidade específica, pode utilizar ele. Da mesma forma, a questão de despesas com saúde, educação e assistência social. E a questão de obras também, se já está uma obra em andamento que tenha mais de 20% conclusa, ela pode seguir no seu trâmite normal. Seção 6 das disposições relativas às emendas ao projeto de lei de orçamento. Subseção de disposições gerais. O artigo 32. Toda e qualquer emenda ao projeto de lei orçamentária ou aos projetos de lei que a modifique deverão ser compatíveis com os programas e objetivos do projeto de lei número 039 de 2025 e 28 de maio de 2025, o plano plurianual 2026-29 em tramitação, e com as diretrizes, disposições, prioridades e metas nessa lei. Não serão admitidas, com a ressalva do inciso 3 do parágrafo 3º do artigo 66 da Constituição Federal, as emendas que resultem na diminuição das programações das despesas com pessoal e encargos sociais com serviço da dívida. Então, assim, esse ano aí a gente, depois nós vamos ver no próximo slide, a gente está dando uma ênfase também conforme as emendas prioritárias. Essas emendas prioritárias, elas não estão bem situadas ainda dentro do orçamento, que retornaram agora, e na realidade a gente não cria receita. Então as receitas prioritárias elas vão ser acomodadas dentro do orçamento, fazendo com que a gente verifique se ela já tem uma função específica dentro do orçamento, limitando aquilo, mas trazendo ela para a emenda prioritária em função de que essas serão prioridades no orçamento. Essas emendas que foram criadas. Então é aqui, subseção 2, do regime de aprovação e execução de emendas individuais do cargo. Sem prejuízo do disposto na Constituição Federal e na Lei Orgânica do Município, o regime de aprovação e execução de emendas individuais desbancadas no projeto de lei orçamentária
atenderá ao disposto nesta subseção. Artigo 34. É obrigatória a execução orçamentária e financeira de forma equitativa das programações decorrentes das emendas individuais de bancada aprovadas sobre o projeto de lei orçamentária, observando a execução dos disposto dos parágrafos 11 e 12 do artigo 66 da Constituição. Considera-se equitativa a execução de programas de caráter obrigatório que observam critérios objetivos e imparciais, que atendam de forma igualitária em pessoas e emendas apresentadas, independentemente da autoria. Parágrafo 2º. No caso de emendas que contemplem recursos para entidades privadas sob a forma de subvenções, auxílios ou contribuições, os autores deverão indicar, quando necessário, da forma e prazo estabelecido pelo Poder Executivo, os beneficiários específicos e a ordem de prioridade para efeito de aplicação do disposto parágrafo 1º. Artigo 3º. Ressalvar a ocorrência de impedimentos, cujo prazo para superação inviabiliza o vencimento das despesas até o final do exercício financeiro. Então, as emendas elas têm que, tipo projeto, iniciar e terminar dentro do exercício da lei autorizativa. Seção 7. Da destinação dos recursos públicos e pessoas físicas e jurídicas. Subvenção das subvenções econômicas. Artigo 38. A destinação de recursos para a equalização de encargos financeiros ou de preços, o pagamento de bonificações a produtores rurais e a ajuda financeira a qualquer título a entidades privadas com fins lucrativos, poderá ocorrer desde o pedido disposto nos artigos 26, 27 e 28 da Lei Complementar 101/2000. Parágrafo 1º. O atendimento ao disposto no artigo 19 da Lei Federal 43/2064, a destinação de recursos de entidades privadas com fins lucrativos de trato capto somente poderá ocorrer por meio de subvenções econômicas, sendo vedada a transferência a título de contribuições ou auxílios para a despesa de capital. Parágrafo 2º. As transferências de entidades privadas com fins lucrativos de trato capto desse artigo serão executadas na modalidade de aplicação 60, transferência para instituições privadas com fins lucrativos, e no elemento de despesa 45, subvenções econômicas. O artigo 39. No caso de pessoas físicas, a ajuda financeira referida no artigo 26 da Lei Complementar nº 101/2000 será efetivada exclusivamente por meio de programas instituídos na área de assistência social, saúde, educação, desporto, geração de trabalho e renda, agricultura e política habitacional, nos termos da legislação específica, e serão executadas na modalidade de aplicação 90, aplicações diretas, no elemento de despesa 48, outros auxílios financeiros a pessoas físicas. Então, isso aí, nessa parte de subvenções, a gente trabalha mais com entidades que estão vinculadas ali, né, na área de saúde e também os repasses que a gente faz ao comércio e agricultura através da Secretaria de Desenvolvimento. Capítulo 5. Das disposições relativas à dívida pública municipal. Artigo 51. A lei orçamentária anual garantirá recursos para pagamento da dívida pública municipal nos termos dos compromissos firmados, inclusive com a Previdência Social. Artigo 52. O projeto de lei orçamentária somente poderá incluir na composição da receita total do município recursos provenientes de operações de crédito já contratadas ou autorizadas pelo Ministério da Fazenda, respeitados os limites estabelecidos no artigo 67, inciso 13, da Constituição Federal e em resolução do Senado Federal. Então, aqui o artigo 51, hoje o município não trabalha, né, não tem essa dívida pública, né, mas aqui no artigo 52 diz, se o município for fazer, ela tem que seguir trâmites, né, que são vinculados ao Ministério da Fazenda para que possa, não pode simplesmente chegar e contratar uma dívida pública. Tem todo um trâmite a ser seguido que começa pela lei autorizativa. Capítulo 6. Das disposições relativas à despesa com pessoal e encargo social. O artigo 53, no exercício de 2027, a concessão de vantagens, aumentos de remuneração, criação de encargos, empregos, funções e alterações da estrutura de carreira, bem como a admissão ou contratação de pessoal a qualquer tipo pelos poderes executivo e legislativo, compreendido nas entidades mencionadas no artigo 6 da lei, deverão obedecer às disposições desse capítulo, e no que couber a lei complementar número 101/2000.
Parágrafo único. Os poderes executivo e legislativo terão, com base na projeção de suas propostas orçamentárias, relativo ao pessoal e encargo social, despesa com a folha de pagamento mês de junho de 2026, compatibilizadas com as despesas apresentadas até esse mês, se eventuais acréscimos legais com efeitos financeiros em 2027, inclusive a revisão geral anual de remuneração de servidores públicos e o crescimento vegetativo. Então, isso é aqui essa é uma situação que muito é elevado, quando é consultado a DPM, ela pergunta, né, se isso aqui está dentro, se existe essa avaliação dentro da LTO. Então, a gente, né, primeiro, que a gente vai fazer sempre com base nos índices, se houve só os acréscimos legais, tá? Ela, basicamente, com esse texto aqui, ela já nos dá a possibilidade de fazer essas majorações. Capítulo 8 das disposições gerais. Para fins de atendimento ao disposto no artigo 62 da Lei Complementar 101/2000, fica o Poder Executivo autorizado a firmar convênios, ajustes ou contratos para custeio e despesas de competência da União e Estado, exclusivamente para atendimento de programas de segurança pública, justiça eleitoral, fiscalização sanitária, tributária e ambiental, educação, cultura, saúde, assistência social, agricultura, meio ambiente, alistamento militar ou execução de projetos específicos de desenvolvimento econômico e social. Parágrafo único. A lei orçamentária anual ou os seus créditos adicionais deverão contemplar recursos orçamentários suficientes para o atendimento das despesas decretadas no caput deste artigo. Então, são aquelas situações assim, ó, o município convenia com o Estado e com a União para atender ações que são específicas desses entes. Né? É o caso, por exemplo, nosso ali da Fazenda, que a gente convenia para atender o PIT, né? Programa de integração tributária. Lá na SAMIT tem vários casos, né? Educação tem o caso do transporte, né? Também é conveniado. Enfim, várias situações que o município convenia para que possa receber recursos, né? E fazer essa aplicação dentro do âmbito do município. O artigo 62, por meio da Secretaria Municipal de Administração e Fazenda, o Poder Executivo deverá atender às solicitações encaminhadas pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara Municipal, relativas às informações quantitativas e qualitativas, complementares de dados necessários à análise da proposta orçamentária. E essa lei, né, o artigo 67, entrará em vigor na data de sua publicação. Então, de lei é isso. Essa é a lei que a gente está encaminhando para a Câmara de Vereadores, tá? E que terá como base, como a gente viu lá, ó, a proposta orçamentária ela vai ser trabalhada pela execução dos CPs 24, 25 e 26. 26 a gente está fazendo com base na orçamentação, está prevista. Fica melhor fazer pela orçamentação do que fazer estimado. 27, 28 e 29 são os valores, né, são as projeções que vão consolidar essa proposta. E, prosseguindo ali, então, o que se usou ali, né, no caso do IPCA, no caso da inflação, né, vendo aqui dos últimos anos, para esse ano, né, está em 5,16, para o ano que vem em 4,2. A tendência inicial sempre é baixa, né? Mas aí no decorrer do ano se eleva, como se pode ver ali também a projeção para 2028 e 2029. O mesmo caso acontece ali com a variação do PIB, que também tem essa estima-se a mais, quando vê adiante não se dá aqueles 2%. E geralmente é para crescimento da receita, né, que se usa esse índice. E no crescimento vegetativo da folha, aqui
pode ver que pela média dos últimos 3 anos, então chega-se para o ano que vem em 4,31%. E aqui, claro, tem mais impactou em 2024. O ano passado ali foi negativo, isso aqui é questão de pagamentos, que foi pago no ano, tá? Em relação ao crescimento vegetativo essa área. E para 2026, 4,51. E 2027, 4,31, então. E depois também vai seguindo pela média, aí diminui, no caso do crescimento vegetativo, por enquanto, até que se restringe o ano que vem, né, para fazer a projeção futura. Um ponto aqui interessante é que recentemente agora, foi esse mês, se não me engano, mês passado, foi aprovado o aumento ali do magistério, do piso do magistério, na lei federal, de 5,4% acima do crescimento real, né? Acima da inflação. Então, isso aí vai impactar para frente, ali, então a gente vai ter que, no caso de Vale do Pano, né, essa adequação. É isso. Então, assim, ó, na realidade, para os índices financeiros é usado o relatório Fox, né, lá do Banco Central. E para os índices de inflação, o próprio Google ali já demonstra, né, a previsão da inflação por anos e as estimativas por anos seguintes. Então, aqui é como é que a gente, lá na lei orçamentária, diz que a gente vai trabalhar a LOA lá com relação aos três últimos anos arrecadados, 22, 23 e 24, e 23, 24, 25, e reestimado de 2026. Então, esses aqui são os elementos que a gente vai ter como base impactados pelos índices de inflação, tá? Para se faz uma média desses 3 anos aqui, esses 3 anos mais um estimado para esse ano, tá? E em cima disso aí se aplica a inflação ano a ano para chegar nos valores de 2027. Então aqui nós temos aí, só para ter uma base assim, 2027, o que a gente, com recursos próprios do município, a gente vai trabalhar com 7.835.357,57, com transferências, na próxima tela, transferências 63.829.890,75. E recebimentos de valores de capital, tá? Aqui é importante também a gente salientar o Fundeb, 7.838.000, tá? E depois nós trabalhar com transferências com receitas de capitais lá na próxima tela. Em 2027 temos uma previsão de receitas de capital de 3.079.999. Tá? Importante que a gente teve um Fundeb lá de 7 milhões, tá? E a gente tem uma dedução de Fundeb de 9.400.000, em função das transferências que a gente faz, né? 122 mil aqui de transferências correntes de dedução, que são, entre elas, a maior de todas, as transferências que a gente faz as deduções que a gente faz em função da cota única do IPTU, para aquelas pessoas que aproveitam o pagamento até o mês de fevereiro. Tá? Então, nós vamos chegar a um valor total de receita de 70 milhões. Depois, despesa.
a despesas correntes de encargos e pessoal em encargos sociais até 36.189, sendo 34.687 no Executivo e 1.502 no Legislativo. Outras despesas correntes, que é o custeio da máquina pública, 27.111 no Executivo e 413.060 no Legislativo. E depois despesas e as despesas de capital, um investimento de 4.324.429 no 16, sendo um investimento de 453.214 com 14 no Executivo e 171.702 no Legislativo. Inversões financeiras, aqui são os empréstimos que a gente faz para a área de comércio e de agricultura. 482.802,60 é a previsão do ano de 2027. E aqui nós vamos chegar, então, a um total de despesa de 68.511.778,12 nos 70 milhões previstos para receitas. Nós temos 1.500.000 aí para trabalhar as reservas necessárias para se planificadas dentro do orçamento. Bom, e aqui nós vamos ter, dentro do orçamento, porque tudo aquilo, no momento que se fez aquelas projeções, a gente tira algumas temas específicas. Uma delas é com relação à receita corrente líquida. A receita corrente líquida estimada bruta, né? A receita corrente líquida, ela é estimada em 66.943.448,41, mas reduzidos ali nessas receitas, tá? As emendas, né? As emendas parlamentares, as emendas individuais, que a gente estima que serão de 1.150.000, as emendas de bancadas 250.000, e também os valores que são aportados pelos entes federais e municipais para a complementação de receitas em função de despesa do pessoal. Aqui a gente cita aquelas partes de agentes comunitários que eles mandam um complemento, né? Então, a receita corrente líquida prevista para o ano é de 095.704,61. Aqui são os limites que a gente tem, que a lei apresenta para que a gente tenha um gasto com o pessoal. Tá? 33, um limite máximo legal 36.161, para ficar dentro do prudencial 33.394, isso no Executivo. E para ficar acima do alerta 31.636.512,44. No Legislativo, total 3.905.742, e o limite de alerta 3.515.168,05. Evolução da dívida consolidada líquida. Como a gente não tem dívida, a gente só margeia, tá? O que o município tem atingido em função de recebimento de valores. No ano de 2024, nós tínhamos um aporte de 19 milhões. No ano de 2025, 18, 259, e esse ano a gente já conseguiu um aporte maior, chegando a 20 milhões. 21.790.427,11. Então, essas são as previsões que a gente tem de aporte de valores dentro do ano de 2026, e imaginando ele para 2027 em 19, 495.083. Aqui, em relação, aqui tem essa planilha, ela aponta dois índices que a gente trabalha
em metas ali, que é o resultado primário e o resultado nominal. Que é o resultado nominal nada mais é do que a receita menos a despesa, né? Receita menos a despesa, e nós vamos chegar a um resultado, um resultado primário de até 1.128.681,67 em valores correntes. E podendo também o resultado primário chegar a um valor negativo. Me ajuda, Simone, que a gente não está bem claro. 1.128.000. Aqui embaixo. Resultado. 2.095.343,71. Então, são esses valores. Esses dois valores são os indicadores, né, que a gente vai trabalhar durante o ano de 2027 com relação a resultado primário e resultado nominal, em função daqueles valores lá cotejados conforme a primeira tela que a gente mostrou. Aqui a meta que a gente atingiu foi a última, né, que a gente, relatório de metas ali, nós tínhamos lá em 2025 uma receita total prevista de 56 milhões e atingimos 60.171.792, tá? E uma despesa total de 54 milhões, atingimos 59.750.260. Então, nós tivemos um resultado nominal, um resultado primário de 1.592.000 negativo e um resultado nominal de 774.558. Mas todos dentro das metas que estavam previstas para o ano de 2025. Origem e aplicação dos recursos ali, ó, nós temos a alienação de ativos. A última alienação que a gente fez foi no ano de 2023, que nós conseguimos 356 milhões, né? 356.931 com a venda de ativos, tá? E isso aí veio marcando. Hoje nós temos ainda uma situação de 478 mil positiva que pode ser aplicada em permanentes, tá? A gente trabalhou 65 mil no ano de 2024 e 208.567,17 no ano de 2025. Então, assim, ó, só para imaginar ali, quando a gente faz o leilão de permanentes, tá? Os recursos são alocados conforme os vínculos. Se foi vendido para um bem de educação, aquele recurso é alocado para a educação e assim sucessivamente, saúde e recursos públicos. Evolução do patrimônio líquido. Nós temos, o último exercício, nós temos um patrimônio líquido hoje de 52.649.868,96. Então, esse é o resultado final do ano de 2025. Tá? Que está da seguinte forma, ó, um patrimônio de 27.697.481,76 e um resultado acumulado de 24.952.357,18. Porque antigamente a gente já se fazia só o resultado do ano mais o saldo que ficou. Hoje não, hoje pela lei contábil, tá? A gente define o patrimônio especificamente e mais os ajustes que estão tendo nos últimos ajustes. Então, nós temos hoje um patrimônio de 52.649,96. Também, assim, ó, aqui carece da gente fazer os bens públicos, né? Fazer uma avaliação, a última avaliação que se fez já faz mais de 10 anos. Então, a gente vai ter que retomar isso aí para poder ter uma situação mais dinâmica desse evolução de patrimônio. Compensação da renúncia de receita. Então, é aquilo que a gente falava. O município trabalha com renúncia em função
do desconto do IPTU, 68.492 é o que está previsto para 2027. O IPTU para a contribuição para pessoas idosas e que têm um imóvel só, 6.157,31, e desconto previsto, e também se abre aqui a possibilidade de fazer um novo Refisa, que teria que, pelo último que se teve, chegaria a um aporte de 101.517,90. E assim, de acordo com os índices de inflação que a gente viu lá na frente, 13,70 e 13,50, a projeção para os próximos anos. Demonstrativo dos riscos fiscais providências. Então, a gente estima também riscos fiscais que a gente possa ter durante o ano de 2027. Então, aí uma assistência diversa de 700 mil, em função da reserva de contingência que a gente vai ter em função do orçamento. Tá? E mais 1.000 para frustração de arrecadação. A gente não sabe qual é a situação do ICMS, né? Com essa nova dinâmica que está sendo implementada em função das leis novas, né, que estão sendo... Também o IPBI é uma coisa que oscila para baixo e para cima, né? Então a gente tem lá uma margem de 1 milhão. 1 milhão para frustração de arrecadação. Outros riscos fiscais 150 mil, dando 1.150.000, tá? Que vai ser compensado ali, né? Pela restituição através basicamente da carga tributária do município. A margem que a gente falou lá na lei, tá? Pegando os dados que estão sendo pontuados pelas execuções que se fez ali da inflação, a gente vai chegar a uma margem tem uma margem de receita de 129 mil, né? 129, chegando a um líquido de 99, para uma despesa corrente que aumentou de 62. Então, tem uma margem de 42 mil para criar novas receitas de caráter contínuo. E aqui é a demonstração que a gente faz, tá? Através do anexo de metas, tá? De como a gente trabalha puxando lá do PPA, né? as ações, os programas dos órgãos, né? E dos entes. Aqui a gente vê a ação legislativa, que é aqui da Câmara, com a previsão para o ano que vem de 2.011.849,20, sendo 2.005 para manutenção, homenagem de festividades 4.100 e divulgação legal institucional de R$2.000. Então, essa é o que se prevê lá pelo anexo de metas da ação legislativa, que basicamente trabalha a Câmara de Vereadores. Aqui a gente traz gestão e manutenção de serviços lá do Executivo, tá? Isso aqui basicamente envolve todas as secretarias, em função do custeio de todas elas, e algumas situações específicas, como a aquisição de imóveis, Construção de prédios públicos, né? Então, essas daqui são as atividades de custeio que são elencadas no programa de gestão e manutenção de serviços, que vai para um total de 7.936.316,78. Não, esse é da mobilidade, é o anterior. Esse aí. O total da construção de prédios? Não, do total geral. Ficou embaixo, acho que da linha. Não, aqui não aparece também? Por em torno todos? de 20 milhões. Não dá também. Toda essa atividade. E depois, sim, aquele outro Que é o totalzão que aparece aqui. Esse aqui é o da mobilidade. Então, esse aqui
pega basicamente a Secretaria de Desenvolvimento com as ações e alguma coisa vinculada também à Secretaria de Obras, com reformas, né? Manutenção e conservação de estrada, temos uma previsão de 1.685 no ano que vem. Manutenção de obras e serviços públicos, 3.400.000, e abertura, prolongamento, pavimentação e reforma de vias públicas, 525 mil. Tá? Então, esse aqui é o programa Mais Mobilidade, que eu falei que era desenvolvimento, não, isso aqui tem a ver efetivamente com a Secretaria de Obras. Esse aqui é com relação ao patrimônio público, aí o PRIB nos dá uma orientação sobre. No caso, atendendo ao artigo 45, a gente tem que apresentar, pode ser no caso em ofício, mas também diretamente aqui durante o projeto da TTO, para o ano que vem. Então, tem algumas obras aqui que estão, aquelas que estão em execução e que estarão para serem executadas ainda no ano que vem, também com a conservação do patrimônio público. Inicialmente ali, pode-se ver aqui na construção ali da UBS, então a gente já tinha ali até o ano passado 77%, e agora finalizando, né, concluindo nesse ano para completar, né, então 100%, ficaria em 22%, era a previsão. E depois mais embaixo aí, tem outro ali de pavimentação, que é da Rua 500, que é um projeto novo, um convênio novo, foi firmado no valor de 1.326. 0,71,60. E aí tem uma previsão ali de fazer 30% este ano, 70% no ano que vem. Então, ele não tem data de início, né? Então, precisa tramitar e ser aberto aqui no caso legislativo, também ali a construção, ali seria no caso da ponte de acesso ao Jaguarão Chifre, também um convênio novo firmado com o Estado no valor de 883 mil, arredondando de valor, e que tem uma previsão de execução de 50% nesse ano, 50% no ano que vem. Prosseguindo ali, melhoria ali do cemitério municipal, que é, no caso, a reforma aqui da capela relatória, que também começou, e tem a previsão de término agora, em 2026, como também a previsão de término da obra, a de construção ali na escola Francisco de Paula Pereira, ali na Tábua, também, previsão para este ano, e que é, no caso, o valor de 354 mil. Depois, um outro convênio, que é ali de construção do Centro do Idoso, firmado com o Estado, valor de 381 mil, que tem uma previsão ali de 50% nesse ano e 50% no ano que vem. O que não tem ali a data de início é o que ainda está para ser em tramitação, né? Não começou a obra ainda. Né? Tramitação, no caso de cobertura de crédito,
ou no PPA, no LDO da ação. Prosseguindo ali embaixo, mais destaque. É outro ali da manutenção da estrada, de acesso lá do Tamanduá até a sede aqui do município, que é 526 mil, com a previsão para término agora em 2026, também para 2026. Outra estrada também de conservação de estrada, que é lá na Colônia Médici, no valor de 269 mil, e também ali o outro terminal extra para este ano e ano que vem, que era Do Jaguarão. Assentamento Jaguarão ali. De 2.437. da estrada ali na assentamento Jaguarão. 1.417. 2.437.561,08. Isso. Sendo 30% para este ano e 70% para o ano que vem. E quanto aos novos projetos, está na última coluna, também tem valores ali consideráveis, né? Considerando a parte em questão de pavimentação, como também ali na coluna anterior, sobre a conservação do patrimônio público, né, que é a manutenção de prédios, de pontes, nesse sentido. Totalizando. Aqui portou? Não aparece o total embaixo. Depois a próxima é o dos programas. A totalização dos programas. Na realidade, na LDO, a gente não trata especificamente por secretaria, trata por programas em que elas estão interlaçadas. Então, assim, encargos gerais do município, 1.037.000 esses encargos gerais, o que a gente viu ali, operações especiais, que é pagamento de impostos precatórios e etc. A gente já viu a aviação legislativa 1.037.000, gestão e manutenção dos serviços 22.482.000, tá? Nota solidária 23.000. Esse aí é um programa lá da Secretaria da Fazenda. Gestão ambiental municipal 598, vinculada ao meio ambiente. Habitação de interesse social 155 mil. Esse está vinculado à Fazenda e está sendo transferido lá para o planejamento para que a gente tenha uma ação efetiva, constitua que hoje não tem uma comissão, né, para tratar efetivamente desse, que é uma das maiores necessidades do município hoje. Apoio ao produtor 1.704. Apoio ao comércio, 154 mil, mais mobilidade, 10.012, coleta e destinação de resíduos sólidos, 270 mil, tá? E assim sucessivamente, tá, todos eles estão sendo demonstrados aqui. Pode passar para outra tela. Chegando ao final, né, desse... uma reserva de contingência prevista para 1.300.000 e mais no total chegando aos 70 milhões. Tudo isso aqui vai ser demonstrado em quadros, junto com a lei orçamentária, né, para ser analisado pelo legislativo. Esses valores, como a gente viu, eles não são finais, né? Esses valores são os valores da audiência que a gente está demonstrando. Até a apresentação Câmara, ela pode ser modificada em alguns, como a gente viu na lei orçamentária. Era isso que tínhamos a apresentar nessa audiência, ficamos à disposição aí para cá.
tenham dúvidas com relação a essa quantidade grande de slides que apresentam. Nada mais sabendo, né, a oportunidade, rede social também não tem manifestação. A gente se coloca à disposição através da Secretaria de Planejamento e a Fazenda para que a gente tire as dúvidas que porventura tenham, porque existe assim, ó, na realidade essa é uma audiência que a gente apresenta para a manifestação popular. Se alguém tem alguma coisa que queira, né, modificar em termos de orçamento, ainda existe a possibilidade até a apresentação da lei no dia 30 de junho. Agradecemos a presença de todos, a presença dos vereadores que nos prestigiaram nesse ato, já que é um ato legislativo, né, e colocamos à disposição de todos.